está sendo gravada. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, nesta quarta-feira, do dia 23 de outubro, para mais uma aula de Geografia de Maranhão. É mais um subtema. Hoje nós vamos trabalhar a questão da agricultura como atividade econômica. Só gostaria que vocês me confirmassem aí com o ok aí, se estão me ouvindo, se estão vendo a tela aí de Centro Educa Mais Baixo João Lobão. Por favor. Ok. Então, boa noite, caros alunos. Boa noite quem também não é aluno, porventura veja essa aula. Boa noite, pessoal do YouTube, pois essa aula irá para o YouTube, daqui até a próxima sexta-feira, vai sendo gravado. Se tudo der certo, vai para o YouTube, como vocês estão vendo aí. Meu nome é José Raimundo, e aqui está o tema da nossa aula, atividade da agricultura no estado do Maranhão. É um tema interessante, mesmo que o estado do Maranhão está entre um dos estados com maior população vinculada à atividade agrária, agricultura e pecuária. Hoje foquei basicamente na agricultura. Já foi bastante material e aí não é suficiente. Se der tempo, a gente pode pensar numa aula sobre a pecuária maranhense. Aqui é uma imagem ilustrativa do milho, que é uma atividade bastante cultivada no estado, seja pela agricultura familiar ou pelo agronegócio. E aí nós temos alguns destaques. O milho como principal produto de exportação. Na verdade, ele não é o principal, vou botar aqui os principais, certo? Aqui na hora da escrita, porque tem a soja também. Mas é destaque pela produção de exportação de milho, impulsionado por condições climáticas favoráveis, infraestrutura adequada e política agrícola de incentivo. Então, a Maranhão tem uma grande produção de milho, ou seja, pela agricultura familiar ou pelo agronegócio. A agricultura familiar geralmente é voltada para o mercado interno e o agronegócio para exportação. Mas também outra atividade que a gente é bastante cultivada no estado é o cultivo da banana. Também ocupa um lugar de destaque na produção agrícola do estado, contribuindo para a economia local, sendo exportada até para outros países. Mas depois para dentro do próprio estado, é comercializado dentro do próprio estado. Bom, e por que ocorre essa facilidade da produção do milho, da banana? Influência geográfica. A localização do estado do Maranhão é favorável, seja pelo relevo, seja pelo clima, seja pela umidade. Como vocês estão vendo aí, a localização do Maranhão, com sua costa litorânea, rios navegáveis, relevo plano, influencia positivamente a produção agrícola. Solos diversos, clima tropical úmido, e uma extensa rede hidrográfica. O que é essa rede hidrográfica? A rede de rios, nós já estudamos em aulas anteriores. Isso possibilita os diferentes cultivos ou cultura. Eu gosto de usar muito a palavra cultivos para diferenciar cultura de festividade. Bom, mas aí também tem seus desafios, né? Suas necessidades, né? A agricultura do Maranhão tem essa necessidade de investimentos para o futuro, né? Principalmente no que se pensa em inovação tecnológica, né? Para garantir a sustentabilidade do setor, são necessários investimentos em tecnologias modernas, agricultura de precisão, que é a agricultura de exatidão, a agricultura científica, e fortalecimento da cadeia produtiva. Que essa cadeia produtiva é a garantia de compra e venda, é a garantia de comercialização. Porque não adianta só o produtor produzir e não ter como comercializar. Por exemplo, a falta da infraestrutura da estrada, da ferrovia. Isso pode ser um gargalo de impedimento. Bom, como qualquer atividade humana, é necessário uma sustentabilidade. Aí eu falo da sustentabilidade econômica e da sustentabilidade ambiental, né? Nesse caso, que a adoção de práticas de produção sustentável é crucial para minimizar os impactos ambientais e preservar os recursos naturais para as futuras gerações, né?
É necessário que é um ambiente sustentável, porque não adianta ter uma agricultura, por exemplo, que explora as margens do rio, que esse rio vai ser assoreado, depois o rio morre, e a agricultura morre junto, porque não vai ter água do rio para irrigar essa agricultura. Prosseguindo. Gente, hoje eu prometo a todos, não sei se eu vou cumprir, porque às vezes eu não consigo cumprir, a tentar fazer uma aula mais curta. Afinal, eu sei que meus alunos são de tempo integral, estão amanhã estarão em sala de aula, cansados, então eu vou tentar. Bom, aqui tem uma atividade que é chamada Motor do Crescimento Agrícola do Estado do Maranhão, que é a produção de soja, né? É a atividade que mais da agricultura mais valorizada no mercado internacional. E esse não é produzido pelo agronegócio, não, aliás, pela agricultura familiar, mas sim pelo agronegócio, pela agricultura comercial voltada para exportação. Nós já estudamos aí em meio de transporte que o corredor dessa exportação é justamente o Porto de São Luís. Aqui é apenas uma imagem ilustrativa do que é a soja. E tem como o centro de produção de soja no Maranhão, a região que mais produz soja no Maranhão, o município de Balsas. O município de Balsas e só a região, né? Os municípios no entorno de Balsas, né? Que produz mais soja, graças à localização geográfica favorável aos solos férteis, clima adequado e investimento em infraestrutura e tecnologia, né? Balsas, de certa forma, o próprio segmento, juntamente com incentivos governamentais, fizeram com que se tornasse um grande setor, um grande produtor de soja. Bom, além de Balsas, como município sede, vamos dizer assim, tem os outros municípios também. Aí você pode, não dá para listar todos, mas tem alguns aí. Passo Paragoso, Caroline, Riachão, Sambaíba, entre outros. Contribui significativamente para a produção de soja no estado, formando um cinturão agrícola. O que é um cinturão? Uma região que do estado. Novamente, a questão lá do mesmo jeito da banana e do milho, nós temos aqui a questão também dos fatores geográficos favoráveis à produção de soja. Clima tropical semiárido. Esse semiárido não é o semiárido sertão, o clima terreno não tem essa palavra semiárido, é o clima tropical, com estações secas bem definidas, relevo plano, que essa estação seca bem definida, uma chuvosa e uma seca, que nós já estudamos lá em climatologia. Os solos férteis, a rede hidrográfica abundante, são fatores geográficos que contribuem para a produção de soja no Maranhão. Porque a soja necessita de uma estação chuvosa e de uma seca para a colheita. Bom, e a importância econômica? Quando fala de importância econômica, é o impacto que ela tem na economia do Estado. A soja é importante produtor econômico para a economia do Estado, gerando emprego, renda, impulsionando toda uma cadeia produtiva. Desde empresas de insumos agrícolas até a indústria de beneficiamento. Bem-vinda, Raika. Muito obrigado. Me manda as fotos. Quando eu falo dessa cadeia, por exemplo, a soja, ela alimenta a indústria de equipamentos agrícolas, de insumos, adubo, e também a indústria de beneficiamento, como, por exemplo, a produção de óleo de soja, a indústria de óleo de soja. Ela cria um sistema econômico. Daí a importância econômica da soja. Como sempre, como qualquer atividade também tem seus desafios. Mesmo sendo uma atividade de alto poder econômico, alto poder financeiro, também tem seus desafios, suas perspectivas. A falta de infraestrutura, isso reclama muito da falta de estrada, a escassez de água em certos períodos de seca, a necessidade de investir em tecnologias mais eficientes, são desafios para o setor, né? Perspectivas futuras são positivas, com a expansão da área cultivada e a melhoria genética das sementes, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, né? Mesmo tendo esse desafio tecnológico, a questão do transporte, você tem a perspectiva que é um segmento que continua crescendo. Vou tomar minha água aqui. Prosseguindo, gente, vou tentar ir mais rápido. Gente, um produto que a gente está no dia a dia do maranhense, do nordestino, do nortista também.
que é a produção da mandioca. E assim, a mandioca é o sustento da família, da agricultura familiar. A mandioca não é do agronegócio. Prosseguindo, vamos ver o que a gente fala de mandioca aqui. Uma boa macaxeira, tudo de bom, gente. Imagem ilustrativa. A mandioca, no Maranhão, ela é praticada pela agricultura familiar e ela, geralmente, ela é praticada em consociação. O que é uma consociação? É juntamente com outros cultivos. Né? O cultivo da mandioca geralmente envolve plantio simultâneo de diferentes culturas na mesma área, como arroz, milho, feijão, calpi, né? É comum se plantar mandioca sempre consociado. Por quê? Porque a mandioca ela é uma cultura semi-perene. Ela é plantada de um ano para outro. Ela tem 2 anos mais ou menos de desenvolvimento. Então, dá tempo de se plantar entre uma, uma linha de plantação, vamos chamar assim, e outro, plantar feijão, milho, até arroz. Entre, a, entre as plantas da mandioca. Até o tempo dela fechar. Quando ela fecha, aí não dá para plantar, mas aí já faz a, a farinhada da mandioca, a colheita. Bom, quais os benefícios da consociação? É uma das atividades agrícolas considerada menos danosa ao meio ambiente, né? O benefício da consociação: o uso da terra diversifica a produção, melhora a fertilidade do solo e ajuda a controlar pragas e doenças, né? A grande vantagem da consociação é que uma planta corrige a necessidade de nutrientes da outra e, e ameniza o impacto ecológico, causa menos danos ecológicos, porque cria uma, uma cadeia ecológica. Bom, aqui isso já é conhecido nosso, né? A farinha da mandioca como alimento básico, né? Comida maranhense. A maioria dos maranhenses tem que ter o alimento da mandioca, a macaxeira, a farinha, a puba, o beiju, no seu dia a dia, né? Vocês estão vendo aí. A farinha de mandioca, um produto derivado da mandioca, é um alimento básico na dieta maranhense, usado em pratos tradicionais, como vatapá, bobó de camarão, entre outros. Novamente, para cada atividade, nós não podemos esquecer dos fatores de influência, né? Novamente, o clima tropical, o relevo plano, solos adequados, contribui para a produção da mandioca no estado. Maranhão, ele tem pouco relevo acidentado. Seja a planície, no caso da Baixada, seja a região sul do estado, que é o Planalto. Nós já estamos lá em relevo, nós já tivemos a aula de relevo, que está aqui no canal, que vocês verão. Novamente, toda atividade econômica tem sua importância socioeconômica. Gente, aqui nós temos o caso da mandioca, ela é vital para a economia do Maranhão, proporcionando emprego, renda, segurança alimentar, especialmente para aqueles envolvidos na agricultura familiar. Aqui eu não vou focar muito no emprego, mas sim na segurança alimentar. A agricultura familiar, ela não gera a maior riqueza para o Estado, mas ela gera a maior sustentabilidade social, que é o sustento das próprias famílias. O excedente dessa produção que é vendido, mas ela tem uma grande importância social. Ficou de fora, que não deu tempo para montar, foi a questão do feijão, da produção do feijão. Bom, a importância econômica e desafios. Aqui é da própria agricultura. Mais imagem ilustrativa. No caso da soja, a soja é a atividade em ascensão, que é que nós crescemos, nós já vimos em slide anterior, a soja tem se expandido significativamente no Maranhão, impulsionado pela demanda interna e externa, né? A soja, ela tem essa demanda porque ela, no caso da demanda interna, produção do óleo de soja. A maior parte dos brasileiros usa o óleo de soja. A externa, produção de alimentos para o país, como, por exemplo, a China, e, e ração animal. Então, a soja tem várias utilidades.
Tinha um cultivo que, por um tempo, no passado, lá no século XIX, ele foi muito produzido. Maranhão chegou até a ter um surto econômico com a produção do algodão. E agora ainda o Maranhão ainda tem uma produção de algodão da região sul do estado. Por isso as novos tipos de algodão, que é o algodão chamado herbáceo, algodão pequeno, que antes é o algodão arbóreo, agora é o algodão herbáceo. Ele é fácil de colher, porque a máquina faz a colheita, não é mais coletado manualmente. E voltando novamente à questão da mandioca, porque são fontes diferentes, eu organizei, e eu, na verdade, que minha aula é uma conversa. É uma conversa com todos, né? Vai e volta no tema. A mandioca familiar, né? A mandioca é cultivada principalmente por produtores familiares em sistema de consociação. Olha aí, gente. Novamente, o arroz, o milho e o feijão calpi, sem o uso de insumos modernos. É uma atividade ainda que não ainda é praticada de forma tradicional. É bom manter a tradição. Ruim, a produtividade é baixa. Às vezes a família não consegue se manter com essa produção. Pode falar, Isabela, por favor. Ah, eu só queria perguntar se a minha linha de raciocínio está certa, que é o, esse manejo de consorciação do uso do solo da plantação é uma alternativa mais viável, melhor para o meio ambiente do que o sistema de plantation, que era muito usado desde a época que o Brasil nem era ainda, é, ainda não tinha sua independência. Com certeza, acertou afirmando. A melhor forma é de consociação para todas as atividades para o meio ambiente. A biodiversidade, o sistema de consociação. Existe um mestrado na Universidade Estadual do Maranhão em agroecologia, que faz pesquisa sobre a plantação das diversos cultivos em consórcio, né? A desvantagem do consórcio é porque vai exigir tecnologias complexas. Por exemplo, a mecanização. Fica difícil você colher, colocar a máquina e faz colheita de arroz, para colher arroz e feijão no mesmo espaço. Uma mata a outra. Então, a dificuldade de mecanização que é o grande desafio. Então, mas para o meio ambiente, até para a própria família, que vai ter 2 safras, o sistema de consórcio é bem interessante. Eu diria que o consórcio ele vai ter uma sustentabilidade na perspectiva da agricultura orgânica. A agricultura orgânica eu vejo com boas perspectivas essa possibilidade da agricultura familiar se tornar agricultura de consórcio. Mas muito, muito bom teu raciocínio, Isabela. Bom, por estado de Maranhão, seu estado ainda bastante agrícola, aí está uma informação, mais ou menos, do ano de 2022, né? O crescimento da produção agrícola do Maranhão foi mais ou menos de 26%. Ah, professor, é só 26%? Gente, 26% é um quarto de 100%. E representa 11% do PIB estadual. Lembra que nós temos que na indústria é bem menor. Não lembro mais o valor da indústria, nós temos algo de indústria, mas é bem menor. Você acha que o segmento que tem maior produção no estado, contribui para o PIB, eu acho que é comércio e serviço. Bom, um tópico específico aqui sobre a agricultura familiar. Mais uma imagem ilustrativa. Eu tenho cuidado de dizer que são imagens que eu captei da internet, somente para ilustrar, né? A agricultura familiar, gente, algumas características delas. São feitas em pequenas propriedades, geralmente inferior ao modo rural. Aí vocês podem perguntar para o professor, o que é o modo rural? O modo rural é uma propriedade que dá para ter o sustento de uma família de 6 pessoas, de 5 a 6 pessoas.
sem essa família necessário trabalhar fora. Aí se considera um modo rural. Ele não tem um tamanho fixo, porque varia de região para região. Por exemplo, uma propriedade de 5 hectares, para quem planta cebola, é muita terra. Para quem planta milho, é pouca. Mas a agricultura familiar no Maranhão tem essa média de propriedades inferiores a 5 hectares. Aí, dependendo da atividade agrícola, ela pode ser considerada muito pequena, insuficiente. Outra característica da agricultura familiar. E aí sim, a agricultura familiar é menos danosa para o meio ambiente. Por que ela é menos danosa? Porque ela tem uma diversidade de cultura. Cada morador, cada proprietário planta uma coisa diferente. Ou cada um planta diversas coisas. Como vocês estão vendo aí, a agricultura familiar maranhense é caracterizada pela diversidade de cultura, incluindo o feijão calpi, a mandioca, olha mais produtos que aparecem aí, abacaxi, o próprio açaí, que é o que nós chamamos de jussara, e o babaçu, né? Embora o açaí e o babaçu, muitas vezes, eles são nativos, mas esse pequeno produtor, ele preserva. Aliás, existe uma lei que proíbe já o corte do babaçu. O babaçu, ele é tombado, ele permite apenas o extrativismo das amêndoas, né? Essas culturas são frequentemente cultivadas em sistema tradicional, muitas vezes em associação com outras culturas, é consociação. Bom, aqui é uma ação do governo, através da Agência de Desenvolvimento Rural, né? Sustentabilidade promove a roça agroecológica, que é uma roça com atividades consociadas, com sistema de cultivo sustentável que reduz impactos ambientais. Essa prática minimiza o uso de agrotóxicos e fertilizante químico, promovendo a conservação do solo e da água. Já falamos, né? Novamente, importância socioeconômica. Quando diz socioeconômica, é porque tem importância econômica e social. A agricultura familiar desempenha um papel crucial na economia, cultura e, aí sim, no saber da sociedade rural do Maranhão. Ela contribui para a segurança alimentar, geração de empregos e renda, além de promover a sustentabilidade ambiental. Nós temos aqui, novamente, como as outras atividades, os desafios, né? O agricultor familiar enfrenta desafios dessa vez até maior do que, por exemplo, da soja, né? Que é o próprio acesso à terra, as propriedades, os produtores não têm terra suficiente, acesso à tecnologia, a esperto em competitividade, e apoio creditício, o apoio financeiro das instituições financeiras, dos bancos, das entidades bancárias. A pequena escala de produção, a fragilidade institucional, geralmente essa fragilidade está na falta, por exemplo, da documentação da terra, para conseguir financiamento, a falta de políticas públicas adequadas, então, também são obstáculos. Gente, matopiba. A gente pensa que isso é uma planta, né? Olha, assim parece uma planta. Mas matopiba não é nada disso. Ela é uma sigla de 4 estados brasileiros. Acho que vocês dá até para ter uma ideia aí. Certo? Depois a gente pode dizer quais são essa tem uma outra forma também, mas aqui é muito comum chamada matopiba. Tá aí, gente, o mapa da matopiba. Acho que olhando para as siglas dos estados, já deu para concluir. Se alguém quiser até falar, pode dizer o que é. Se é a junção das letras de 4 estados, das siglas de 4 estados. Maranhão. Eu pensava que era alguma palavra indígena, Maranhão, indígena. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É a junção dessa. E esses estados, se percebeu que eles têm uma característica agrícola semelhante. É um acrônimo. Matopiba é um acrônimo. É a junção de siglas, né? Que representa iniciais dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Bom,
É uma região que tem um potencial agrícola, a região da Mata Piba, grande potencial devido ao seu solos ricos em nutrientes, vasta extensão de terra, clima tropical, favorável ao clima, ao cultivo durante todo o ano. Isso aqui já é repetitivo. É uma região que tem apresentado um grande crescimento econômico, e um crescimento econômico baseado no agronegócio. O agronegócio tem sido o principal motor econômico da Mata Piba, atraindo investimento, gerando emprego e provavelmente crescimento das cidades da região, né? Várias cidades dessa região, eu posso citar, eu estou lembrando de duas aqui, Balsas, no Maranhão, Uruçuí, no Piauí, são as duas que eu estou lembrando aqui. Alto Parnaíba também, que a região, são as cidades daquela região, da região da Barreiras, na Bahia. Pronto, lembrei. Tocantins não tem nenhuma em mente aqui. Mas aí fica curiosidade para vocês, podem investigar. Gente, desafios. Matopi também tem seus desafios, né? Principalmente de infraestrutura. Eles reclamam muito da questão das estradas, transporte. A falta de infraestrutura adequada, especialmente em áreas como estrada e logística de transporte, pode dificultar o escoamento da produção agrícola e aumentar os custos para os produtores do Matopiba. Do Matopiba, porque a gente chama de Matopiba, porque aparentemente é um nome feminino, mas é do Matopiba por ser sigla dos estados. Também tem suas necessidades. No caso no Matopiba, se questiona muito o desmatamento para a produção, para o plantio da soja, né? O crescimento do agronegócio no Matopiba precisa ser acompanhado de práticas sustentáveis para garantir a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social da região. Não é só crescer econômico, tem que ser um desenvolvimento econômico que não prejudique tanto o meio ambiente e que traga renda para as pessoas, porque de repente pode gerar só riqueza para os donos dos modos de produção e o restante dos trabalhadores não participar dos benefícios dessa economia. Gente, agora, mais específico, eu destaquei alguns cultivos. Acho que hoje vai ser mais rápido. Um deles, o arroz. Mais uma foto ilustrativa na plantação de arroz. O arroz do Maranhão, ele é um símbolo histórico, ele tem uma importância histórica. Foi uma das primeiras grandes atividades agrícolas do estado do Maranhão. O arroz, a cana-de-açúcar e o algodão. O cultivo de arroz no Maranhão tem raiz histórica, que remonta ao século XVI, introduzido pelos colonizadores portugueses. A geografia maranhense, com suas vastas planícies, aluviais e extensos rios, favoreceu ao desenvolvimento da cultura. O arroz, o Maranhão chegou a ser um dos grandes produtores de arroz no contexto dos estados brasileiros. Eu tenho informação que ele chegou a ser o segundo produtor de arroz. Depois caiu um pouco. Mas ainda no início do século XX, o estado do Maranhão chegou a ser o segundo produtor de arroz entre os estados brasileiros. Só perdia para o Rio Grande do Sul. Como é o arroz do Maranhão? Ele tem um sistema de cultivo. Aliás, parece que são 3. Certo? Como vocês estão vendo, o arroz tem alguns sistemas. Vamos ver o sistema. Ele é plantado em terras altas, comuns, alternando o pousio, o cultivo intensivo. Planta um tempo, deixa a terra descansando, depois volta a plantar novamente. É chamado pousio. Ou então no uso intensivo, depende da característica. Tem um outro sistema, irrigado, crescendo no estado, esse continua sendo muito usado hoje. Já tem mais um controle, o arroz irrigado, ele é até considerado de melhor qualidade. Não para o meio ambiente, mas em termos da qualidade do produto. Por quê? Porque ele é produzido de forma controlada. As sementes são selecionadas e ele tem todo um controle de praga, de tudo, de crescimento. E o arroz de vazante, tração das vagens adaptada aos regimes fluviais e pluviais. Né? Arroz de vazante é quando se planta, quando o rio, por exemplo, ou uma lagoa vai esvaziando, se planta. Hoje até uma prática questionável, que pode causar erosão aos rios. Principais municípios produtores de arroz: São Mateus do Maranhão, Matões do Norte, Apicuru-Mirim, Viana, Najatuba, Igarapé do Meio, Pindaré, Mirim, Vitória do Mearim, Arari e Urbano Santo. Né? São Mateus do Maranhão, eu pessoalmente, às vezes, quando eu viajo, em Matões do Norte, eu viajo passando para aquela região,
No período de safra, eu vejo muito nas margens da rodovia lonas e lonas de arroz espalhados secando. A agricultura familiar mesmo. Desafio para a produção de arroz do Maranhão. Já foi maior, mas a produção de arroz do Maranhão já foi maior, como eu falei agora há pouco, mas foi ameaçado por monocultura, o uso excessivo de agrotóxicos, as indústrias de arroz locais importam arroz do Mercosul e de países vizinhos para cumprir a demanda. Tem outro coisa que pode acrescentar aqui também, falta de desenvolvimento científico, de pesquisa, mudanças climáticas também trazem incerteza e obstáculos adicionais ao cultivo. Então, são desafios. Mas, ao lado do desafio, também tem suas oportunidades de importância. A superação do desafio exige práticas agrícolas mais sustentáveis, diversificação da produção e fortalecimento da agroecologia, a história da agricultura de consociação. Gente, outro produto que eu gosto muito, abacaxi. E aqui em São Luís tem o famoso abacaxi de Turiaçu, né? Mas eu descobri que o maior produtor de abacaxi baiano não é Turiaçu. Turiaçu é um abacaxi muito apreciado pelas pessoas. Eu descobri agora. São Domingos Maranhão, a capital do abacaxi. O município de São Domingos Maranhão recebeu o título de capital do abacaxi em 2022 devido à sua grande produção e alta qualidade da fruta. Na cidade cultiva abacaxi em mais de 1.400 hectares, produzindo cerca de 28 milhões de frutas anualmente. É muita fruta. O Maranhão acho que está entre os grandes produtores de abacaxi do Brasil. Pelo menos do Nordeste, sim. Mas não é o único, não. E aqui também um destaque, né, é bom que a gente faça essas pesquisas, por isso que eu gosto dessa aula anualmente, é um projeto que eu pretendo continuar no próximo ano, sempre reformulando. É que a gente vai aprendendo, né? Crescimento da produção em São Domingos Maranhão, a produção de abacaxi em São Domingos Maranhão está crescendo rapidamente, contrastando com a queda nacional na produção de frutas nos últimos 2 anos, enquanto o Brasil diminuiu, Maranhão, em São Domingos aumentou. Esse crescimento coloca São Domingos Maranhão como um importante fornecedor para o mercado consumidor de São Paulo. Aí sim, aí tem um destaque para o Turiaçu. O Turiaçu não pode ficar de fora. Destaque para Turiaçu, a fama do abacaxi de Turiaçu é a questão do sabor. O abacaxi de Turiaçu é conhecido por seu sabor adocicado e sem acidez, além de sua polpa amarela e também avantajado, com peso médio de 1,6 kg, né? O abacaxi de Turiaçu tem essa fama, porque todo abacaxi ele é ácido, mas ele é menos ácido e mais adocicado. Pobre dos diabéticos. O açúcar do abacaxi para o diabético é baixo. A qualidade do solo é rico em potássio, e lá de Turiaçu, magnésio, contribui para essa característica. Mas o abacaxi de Turiaçu ser muito doce não é só a variedade, é a característica do solo da região. Recebe um preço 70% maior que a média dos produtores de outras regiões. Turiaçu tem o abacaxi mais caro, por essa característica, pela qualidade. Lá em São Domingos é a quantidade, Turiaçu é a qualidade. E aqui tem algumas variedades, né? As principais variedades cuidadas de Maranhão são Turiaçu, Boituva e Pérola. Abacaxi Turiaçu está por sua resistência furariosa, uma doença que afeta a variedade Pérola. Não conheci em detalhes, né? Desafios, gente. Também tem desafios. Sempre vou falar dos desafios. Apesar do sucesso em São Domingos, Maranhão e Turiaçu, sem produção de abacaxi do Maranhão ainda enfrenta desafios, como a regularização. Boa noite, seja bem-vindo, professora Conceição. É um prazer ter a senhora aqui. Estamos aqui falando de abacaxi e Turiaçu. Como eu dizendo, gente, apesar do sucesso lá, o sistema de produção de abacaxi no Maranhão enfrenta desafio, como a regularização fundiária, aí volta lá na questão agrária, o plantio no toco, a terra sem preparação, a falta de análise do solo, é o estudo científico, e superar esses obstáculos. É fundamental para garantir o crescimento e a produção do abacaxi no estado. Isso é um desafio para uma parte da agricultura do Maranhão. Não poder deixar de fora
A melancia. Quando eu estava preparando essa aula, eu achei, sempre ouço a fama da melancia de Arari, né? Mas de longe, a Arari é a grande região produtora de melancia. Aí eu nem citei, eu deixei só para falar para vocês. Tá aqui uma foto ilustrativa. Gente, o grande centro de produção de melancia no estado do Maranhão está um povoado no interior de Caxias e na região de Balsas. São os dois polos produtores de melancia. A próxima melancia de Maranhão está aqui em Caxias, especialmente no povoado chamado Bonito, e no sul do estado com Balsas, um importante centro produtor. Mas eu creio que essa produção, ela fosse distribuída só para o Maranhão, não é suficiente, porque em São Luís a maior parte da melancia vem de Pernambuco. Mas a melancia de Balsas e Caxias é muito direcionada para o Piauí. Alta produtividade em Caxias, o povoado bonito em Caxias apresenta uma alta produtividade de melancia, superando a média nacional, mais de 50 toneladas por hectare. Gente, lembre que uma tonelada são 1.000 quilos. Então, no hectare, produz 50 mil quilos de melancia. Essa produtividade, enquanto em outras regiões, a média é 30 toneladas, em Caxias tem essa característica. A melancia, ela depende de duas características: solo e clima. Ela necessita de bastante água, mas também ela necessita de muita luz solar. Bom, em relação a balsas, a área plantada como ela se dobrou em 5 anos devido ao crescimento, a crescente demanda pela fruta, a utilização na rotação de cultura, principalmente com a soja. Pô, há uma lei que proíbe plantar soja de forma contínua. Quando termina uma safra, tem que plantar outro cultivo para evitar é chamado vazio sanitário. O que é que os produtores de soja estão fazendo na região de Balsas? No intersafra, no interplantio, planta melancia. Até famosa no sul do Piauí, essas melancias vindo do sul do Maranhão. A irrigação essencial do sul do Maranhão, no sul do Maranhão, a produção de melancia depende da irrigação com pivôs centrais, irrigando áreas de até 100 hectares devido ao período de estiagem. A melancia, ela precisa, né? Ela tem que chover no tempo certo. Se não chover, tem que irrigar. Agora também ela tem uma coisa, é uma produção rápida. E aqui, gente, tá aqui a área que as melancias de balsa, principalmente de balsa, é direcionada. Onde é que ela abastece? Ela é chamada um abastecimento regional, mas regional dentro da... Parece que vocês estão vendo aí, do Matopiba. No caso aí, nós temos aí o estado do Piauí, Tocantins, Alagoas, Bahia e o Distrito Federal, vai até Brasília. Bom, quando se fala da agricultura do Maranhão, nós não podemos esquecer da questão social. E ela é histórica, a concentração de terra, que gera uma temática chamada questão agrária. A, a estrutura fundiária, ou a estrutura de distribuição de terra do Maranhão, ela é concentrada. Vocês estão vendo aí, a estrutura fundiária do Maranhão é marcada pela concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, enquanto muitos camponeses não têm acesso à terra ou subsídio para a subsistência. Esse problema é histórico, tem raiz na colonização portuguesa e se perpetuou ao longo dos séculos, agravando as desigualdades sociais no campo. E aí, em função dessas desigualdades, se tem como consequência os conflitos agrários. O Maranhão é o terceiro estado do Brasil com o maior número de conflitos agrários, registrando mais de 100 casos e 7 mortes lá no ano de 2022. Eu não sei como está a situação de 2023, 2024, mas continua ocorrendo esses conflitos por terra. A disputa, não fala de briga, não, a disputa entre fazendeiros e poceiros, né? Os famosos grileiros. Depois vocês podem ver esses conceitos, porque esse nome.
Como vocês estão vendo aí, ó, a disputa por terras envolvendo diversos setores sociais, como comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais falam dos remanescentes de quilombolas e indígenas, lafundiários e os movimentos sociais, como o MST. E nesse contexto ainda aparece a questão do desmatamento impulsionado pela expansão do agronegócio. O agronegócio traz riqueza econômica, traz, mas tem essa contradição. É apontado como uma das principais causas do conflito, afetando diretamente as comunidades que dependem da terra para a sua sobrevivência. Bom, e prosseguindo, novamente, nós dentro da questão agrária também não podemos esquecer dos impactos socioambientais. A questão agrária do Maranhão tem graves impactos socioambientais, incluindo o desmatamento, a perda de biodiversidade, a alteração do ciclo hídrico e a intensificação das mudanças climáticas. Aqui nós já falamos um pouco, prosseguir. Esses problemas, aí sim, todos os problemas socioambientais, qual é a consequência principal? Afeta a qualidade de vida das pessoas rurais, especialmente as comunidades tradicionais, geram conflito por recursos naturais. Por exemplo, o uso de agrotóxicos nas plantações vai afetar uma comunidade como? Impactando os rios. E essa comunidade depende dessa água para beber e do peixe também que se alimenta no rio e que está contaminado. E aí vem como desafio, gente, um dos desafios, a necessidade de fazer uma reforma agrária, que é uma reestruturação, não chamo de distribuição, porque distribuição dá a ideia de dar terra, não é isso. É uma reestruturação da estrutura agrária, apontada como uma solução fundamental para a questão agrária no Brasil. No Maranhão, desculpe, gente, Maranhão. A implementação de programas de reforma agrária, como a titulação de terras para os assentados, incentivar a agricultura familiar sustentável, também pode contribuir para a democratização do acesso à terra e a inclusão social e redução da pobreza no campo. No entanto, a reforma agrária enfrenta resistência por parte dos atos mundiais e a implementação de programas tem sido marcada por dificuldade, né? Porque tem a resistência histórica, a cultura histórica, que o país só vai se desenvolver, ou o Estado, no nosso caso aqui, São Maranhão, com concentração de terra, porque a estrutura é herdada das capitanias hereditárias, e essa estrutura permanece até hoje. Aí aquela questão do diálogo. Enfrentamento físico resolve? Não. Nós tem aí como uma proposta. A solução a resolução da questão agrária do Maranhão exige diálogo entre os diferentes atores sociais envolvidos, que é a criação de políticas públicas eficazes para o combate ao desmatamento, a promoção da agricultura familiar sustentável e a garantia dos direitos das comunidades tradicionais, o direito à vida. Gente, como sempre, no finalzinho da nossa aula, aquelas questões que eu costumo passar. Vocês podem botar aí a letrinha no chat. Se errar, não tem problema. E aí eu vou. E depois tem o gabarito. Vou dar alguns segundos para você olhar aí e ver qual letra vocês marcariam. Vamos ver, essa aqui pode ser um pouquinho complicado. Acho que eu, quando estava resolvendo ela, letra A. Eu acho bom quando o pessoal fica nessa dúvida. Um marca uma letra, um marca outra, porque ela é um caminho para a problematização. Não vou chamar para polêmica, mas problematização. Gente, por que a letra A aumenta a produtividade por área? Por que tem esse aumento? Não é da mandioca em si, mas é porque o pequeno produtor passa a ter uma produção da mandioca e do produto consorciado. Facilita a colheita mecanizada? Não. Elimina as pragas e doenças? Ameniza, mas não elimina. Eliminação total, porque o problema aqui está a eliminação total, por isso não pode ser letra C. Mas não tem problema. É letra A, viu? Às vezes um pequeno detalhe
Faz e a UEMA adora isso. Questões que é um pequeno detalhe e você erra. Mas não tem problema errar aqui. Isso aqui acho que está fácil. Ninguém se arrisca? Não, acho que não vai errar, não. Quer ver? Beleza. É isso mesmo. Parece que gosta de farinha, gente. Piauiense também. Eu gosto mais de farofa. Eu vou passar aqui. Aí vocês só, depois qualquer coisa, quando a aula tiver gravada lá no, tiver postado no YouTube, vocês podem pausar. Vocês viram que tem pausa os caros internautas. Sabe, eu aprendi a conversar com os internautas. Mesmo sabendo que não é ao vivo. Letra C. A letra A tem algo que se aproxima, porque a mandioca também é cultivada no sertão. Mas nesse caso aqui, a letra C está mais adequada. Semente está fácil. Vamos lá, acho que não vai errar, não. Letra B, só voltar aqui. Muito bem. No próximo aqui, está perto, gente. Também está fácil também. Letra B. Prova da agricultura familiar é o acesso à terra, acesso limitado, não é ilimitado, a tecnologia e crédito. Isso foi discutido lá. Vamos para o próximo aqui. Letra A. Emprego, renda, fixando o homem no campo, a segurança alimentar, como eu falei para vocês, alimentos saudáveis e produtos de forma sustentável. Diferente da letra B, que é como a outra é agricultura para exportação. Professor, Foi. na anterior, a, a pedir um voto na anterior. Hum. Esta, Essa letra C, se a questão pedisse outra agricultura, por exemplo, de exportação, que é mais a ver com o mercado maior, faria sentido se fosse a ver com isso, então a letra C estaria certa? a letra C, impulsionando o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Não, porque o grande centro urbano sempre é vinculado à indústria. A agricultura, a relação dos grandes centros urbanos com a agricultura é de consumo. Entendeu? Por isso a agricultura familiar ela é ligada à própria família. Porque a agricultura comercial tem alta capacidade de produção. Isso é uma verdade. E embora boa parte da alimentação do dia a dia dos brasileiros vem da agricultura familiar. Principalmente o arroz e o feijão. A exceção é a carne. Isso daqui, gente, do Matopiba. Dê uma olhada aí. Acho que também está fácil. Fácil de deduzir aí.
Letra B. Só que até por exclusão você sabe que, ó, Matopiba não tem nada a ver com a agricultura familiar, pelo contrário, ela tem conflito. Jazido de petróleo? Não, embora Maranhão tenha bastante petróleo no seu subsolo, mas ainda não é explorado. Então, o Matopiba não está relacionado a isso. Não sei nem qual foi o objetivo. Letra C, vou só olhar aqui. Que são as consequências. A consequência do Matopiba é a questão do desmatamento e a degradação ambiental. Vamos ver aqui. Eu vou passar logo só para vocês verem a letra. E depois vocês podem analisar se vocês acertaram ou não. Letra B, vou voltar aqui. Outro setor que destaca no Matopiba, além da agricultura, turismo, aqui é a questão das cachoeiras do sul do Maranhão. Parque Nacional da Chapada das Mesas, no sul do Piauí também tem alguns parques, oeste da Bahia. E é isso, gente. Olha, só tenho que agradecer a vocês. E o. Viu? Eu só tenho que agradecer a vocês. E, gente, chegamos ao final da nossa aula. E, e até amanhã. Sem. Vão dormir cedo, viu? Por favor. Boa noite a todos. Encerrando a nossa gravação aqui.